Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Estibaliz Carranza. O caso que eu vou contar hoje ocorreu na Áustria. Guido Estibaliz Carranza Zabala, mais conhecida como Estibaliz Carranza, nasceu no dia 6 de setembro de 1978, no México, mas se mudou para a Espanha com a sua família quando ela tinha apenas 5 anos. Ela cresceu em Barcelona e o pai de Estibaliz era um homem muito autoritário. Ele era um conhecido escritor mexicano, ele escrevia sobre esoterismo e sobre a história dos incas, maias e astecas. Estibaliz ela teve um ótimo desempenho escolar e também um ótimo desempenho na universidade. Na universidade ela estudou economia e ela era fluente em diversos idiomas, incluindo o idioma alemão. Na universidade ela conheceu seu primeiro namorado, com quem ela teve um relacionamento por 5 anos. Mas quando ela se formou na universidade, o namorado terminou esse relacionamento, pois os dois tinham ideias divergentes sobre o futuro da relação deles. E por conta disso, ela começou a imaginar como seria tirar a vida do ex-namorado. Ela já havia tido esse tipo de pensamento quando era criança, porém em relação ao pai dela. A Estibaliz ela acabou se mudando para Munique, na Alemanha, onde ela foi trabalhar como babá para os filhos de uma pessoa que a família dela conhecia. E ela não teve muitas dificuldades, já que ela já falava o idioma. Depois ela acabou se mudando para um pequeno povoado na região de Nuremberg. Lá ela começou a trabalhar em uma sorveteria, onde ela conheceu um homem chamado Holger Holz. Era um cidadão alemão e ele era 14 anos mais velho que a Estibaliz. Ele trabalhava como vendedor de refrigeradores e ele pertencia à comunidade religiosa Hare Krishna. E apenas algumas semanas após o primeiro encontro, ele pediu a Estibaliz em casamento. E eles se casaram em 2002. E depois do casamento, eles se mudaram para Berlim. Mas não demorou muito para o homem mostrar um lado até então desconhecido para Estibaliz. Ele começou a ser bastante controlador e ele se apropriou de todo o dinheiro que ela recebia. Inicialmente, em Berlim, ela começou trabalhando como garçonete e depois ela passou a trabalhar novamente como funcionária de uma sorveteria. Então, em uma ocasião, Estibaliz ameaçou deixá-lo. Com isso, ele pegou os documentos dela e não devolveu para que ela não pudesse ir embora por algum tempo. O Holger era abusivo com ela emocionalmente e fisicamente. Como eu falei antes, ela conseguiu novamente um emprego em uma sorveteria, mas dessa vez o chefe dela a tratava muito mal, e ela nem sequer podia usar o banheiro durante o horário de trabalho. Então, mais uma vez, ela passou a fantasiar como seria tirar a vida desse homem. E dessa vez ela chegou a pesquisar qual seria a melhor forma de incendiar a sorveteria. Já quanto ao seu casamento, ela pensou em se divorciar. Porém, o relacionamento acabou melhorando durante um curto período de tempo. Nessa época, o casal se mudou para Viena, na Áustria, e era o sonho da Estibaliz morar nessa cidade. Não só isso, em 2005 eles abriram uma sorveteria própria. E essa sorveteria foi uma espécie de presente para Estibaliz, porém a maior parte foi paga pelo marido. Mas as coisas não ficaram bem por muito tempo. Holger falava constantemente para Estibaliz que ela não era boa o suficiente, que ele queria que ela se convertesse ao Hare Krishna, coisa que ela não queria. Ela passou a desenvolver um ódio pelo marido e, mais uma vez, começou a fantasiar como seria tirar a vida, dessa vez, do marido. Enquanto trabalhava na sorveteria, ela conheceu um outro homem, dessa vez um austríaco, chamado Manfred. Eles começaram um relacionamento e ela resolveu se divorciar do marido. Entretanto, como eu mencionei antes, o Holger ele tinha pago pela maior parte da sorveteria, então era como se ela tivesse uma dívida com ele, e ele usava isso para chantageá-la. Ele se recusou a aceitar o divórcio e ele nem sequer saiu do apartamento que eles moravam. No dia 27 de abril de 2008, a Estibaliz voltou do trabalho e foi até o apartamento que eles moravam, que ficava no mesmo prédio da sorveteria. Ao chegar no local, ela encontrou o marido jogando ali um jogo de computador. Ela então se aproximou dele pelas costas e, usando uma pistola, atirou 3 vezes. O homem perdeu a vida e a Estibaliz ela pensou em queimar o corpo. Porém, como começou a fazer muita fumaça, ela ficou com medo que os vizinhos eles percebessem que tinha algo errado. Então ela acabou desistindo dessa ideia. E, em vez disso, ela saiu para comprar uma motosserra.
Ela dividiu o corpo em partes, colocou em sacos plásticos e então colocou em um congelador. Depois, com a ajuda de 2 funcionários, que não sabiam o que tinha no congelador, ela levou o congelador até o porão da sorveteria. E ela acabou colocando um tipo de cadeado ali na porta para que ninguém entrasse. Mas algumas pessoas começaram a perceber a ausência do homem e perguntaram para ela onde o lugar estava. Então ela disse a eles que ele tinha ido para um retiro espiritual na Índia. E assim ninguém suspeitou de nada. Ela acabou indo morar com Manfred, mas novamente as coisas não correram como ela esperava. O homem, além de ser infiel a ela, ele costumava dizer que ela não tinha as características que ele procurava em uma mulher. Ele a pressionava a fazer cirurgias plásticas, ela fez algumas cirurgias para poder agradá-lo, para que a aparência dela ficasse mais a gosto dele. E apesar de trabalhar muitas horas na sorveteria, ele também exigia que ela fizesse exercícios físicos diariamente. Tudo para que ela ficasse com uma aparência física que agradasse mais a ele. A Estibaliz, ela se esforçava para agradar o Manfred. E a grande vontade que ela tinha era de ter uma família, principalmente de ter filhos. Porém, o Manfred ele já tinha alguns filhos adultos e ele não queria passar novamente ali pela criação de filhos. E para ele pouco importava qual era a vontade da Estibaliz. Então, adivinhe o que ela fez. Após fazer algumas aulas de tiro, ela comprou novamente a mesma motosserra, o mesmo modelo de motosserra que ela tinha comprado anteriormente. Então, ela tirou a vida do Manfred em novembro de 2010, no apartamento em que eles moravam. Dessa vez ela disparou 4 vezes e novamente ela dividiu o corpo em partes, em um processo bem parecido com o anterior. Então ela envolveu os sacos plásticos em cimento e com a ajuda de carrinho de mão ela levou essas partes até o porão da sorveteria e lá colocou no congelador. E quando começaram a perguntar pelo Manfred, ela disse que ele tinha viajado para a Tailândia. Mas a família dele começou a suspeitar dessa história e então, após 4 dias, ela foi até a polícia e fez um registro de desaparecimento. Porém, algum tempo passou e a polícia não descobriu nada. Estibaliz conheceu um outro homem chamado Roland. Dessa vez, ela acreditava que tinha encontrado o amor verdadeiro. E em 2011, ela descobriu que estava grávida. Ela então aguardou o Roland voltar do trabalho. E quando ele chegou, ela deu a notícia. E ele ficou tão feliz com a notícia quanto ela. E quando tudo parecia finalmente bem para Estibaliz, ocorreu um vazamento de água no prédio onde ficava a sorveteria. Então o proprietário de um dos apartamentos teria ido até o porão da sorveteria. E parece que eles não teriam conseguido entrar em contato com ela, então ele acabou quebrando aquele cadeado e entrou no porão. Quando ele chegou no local, ele acabou encontrando a pistola e os congeladores, além daqueles cubos de cimento. Também estavam algumas bandejas e em uma dessas bandejas era possível ver o que parecia ser um pé. Ele então chamou a polícia, que foi até o local. A Estibaliz, em um determinado momento, estava indo até a sorveteria e então, devido ali à movimentação, um dos vizinhos falou para ela que haviam encontrado corpos no porão da sorveteria e que estavam suspeitando dela. Ela então deixa o local imediatamente, tira todo o dinheiro que ela tinha na sua conta bancária e pede para um dos funcionários buscar o passaporte dela. Ela compra uma passagem para Paris e ela planejava ir de Paris para o México. Porém, no meio do caminho, ela imagina que a polícia podia rastrear, podia chegar até ela através do passaporte. Então ela resolve pegar um táxi e vai até a Itália de táxi. E ao chegar na Itália, ela usa um nome falso para se hospedar em uma pensão. Lá ela acaba fazendo amizade com um artista de rua e esse homem ele oferece um lugar para ela ficar ali na casa dele. Porém, a essa altura já começavam a sair notícias sobre os crimes em outros países, então o homem vê algumas notícias sobre o caso e começa a desconfiar que a Estibaliz era a criminosa responsável por aqueles 2 crimes. Ele acaba avisando a polícia, que detém a Estibaliz no dia 10 de junho de 2011. Os restos haviam sido identificados e a Estibaliz ela confessou os crimes. Ela informou que fez tudo sozinha, mas muita gente desconfiava que ela podia ter a ajuda de um cúmplice, já que fisicamente ela era pequena, ela parecia ser fraca. Então as pessoas imaginavam que ela não daria conta de fazer tudo sozinha, de dividir os corpos e levar eles até o porão. Mas nunca foi encontrado evidências que comprovassem que ela teve algum cúmplice. Ela foi extraditada para a Áustria e ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade. Porém, ficou concluído que ela sabia diferenciar o certo do errado. Então, em 11 de janeiro de 2012, ela deu à luz a seu tão esperado primeiro filho, e o bebê foi entregue ao pai.
Em março de 2012, na prisão, enquanto ela esperava o julgamento, a Estibaliz se casou com o Rowlands. Em setembro de 2012, ela foi transferida a uma instituição para infratores com transtornos mentais. O julgamento teve início no dia 19 de novembro de 2012 e teve uma cobertura intensa da mídia. Ela descreveu os crimes com detalhes e ela classificou os crimes como repugnantes. Ela também contou que na época ela utilizava alguns sedativos e que isso teria afetado a forma de raciocínio e julgamento das situações. Ela foi condenada à prisão perpétua em uma instituição para criminosos com problemas psicológicos. E os crimes ficaram conhecidos como os crimes da Dama de Gelo. O livro foi escrito por uma jornalista junto com a Estibaliz, que contava as memórias da Estibaliz e foi publicado em 2014. Em agosto de 2018, a Estibaliz e o marido se divorciaram e o filho foi levado à Espanha para ser criado pelos avós maternos. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se ainda não for inscrito e aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.